Pessoal, voltando aqui, a sexta-feira, dia 23 de setembro, lembra, uma semana antes da semana da votação para presidente aqui, da eleição aqui no Brasil, o que aconteceu, pessoal? No dia 23 de setembro, o chanceler, o novo ministro, né, de finanças lá do Reino Unido, Kawase, não sei, com um sobrenome estranho, né? Ele anunciou cortes históricos de imposto lá no Reino Unido. Cortes históricos para poder melhorar a economia lá, né? Esses cortes de impostos aí foi complicado, porque no médio e no longo prazo, por exemplo, aí em 3 anos, isso aí daria o valor de 20 ponto percentual do PIB, tá? De menos valor arrecadado, né? 20% do PIB em 3 anos, você imagina, no médio e longo prazo ia fazer um estrago lá, né? Quer dizer assim, isso aí é risco fiscal para o país, né? Como que no Brasil também tem esse esquema do risco fiscal, o Bolsonaro soltando medidas aí até, agora tem, se o Lula ganhar também quer fazer umas melhorias, cumprir o que prometeu pro povo aí, mais risco fiscal pro país, isso aí não é bom pro país, tá, pessoal? Então, inclusive nesse dia aí, o mercado derreteu lá da Europa, derreteu. O Portugal acho que foi o que mais derreteu. De manhã cedo, eu lembro que no Invest lá, cedo, dando uma lida nas notícias lá, o índice lá de Lisboa lá estava valorizando 3,65%, estava 3,65% negativo, né? A 5.400 e poucos pontos. 5.470, sei lá, 71. Então, pessoal, esse Kawase, ele é o chanceler, né, nomeado pela nova ministra lá do Reino Unido. Como que ela chama mesmo? Ela chama... Nossa. Liz Truss, primeira-ministra, que entrou no lugar do Boris Johnson, né? Que deixou o cargo lá no Reino Unido. Após escândalos, parece, né? Após alguns escândalos aí. Então, ele deixou e entrou essa nova primeira-ministra, né, Liz Truss, que nomeou o chanceler aí, o Kawase. Ele anunciou esses cortes históricos de impostos aí, né? E também o problema, cara, enorme aumento muito grande, enormes aumentos nos empréstimos, né? Que fez o mercado derretesse, a Europa derretesse, pessoal. As moedas e tal lá da Europa, tá? Ficou em queda livre. Aí, pessoal, mas por quê? O que isso tem a ver com a nossa taxa de câmbio, pessoal? Impactou a gente, pessoal. Impactou a gente, tá? A Libra teve uma baixa expressiva, histórica. Uma baixa histórica lá, caiu a 1,03 dólar, caiu para 1,03, 27 dólares, sei lá. Na segunda-feira, derreteu. Na sexta, arrebentou também. Aí na segunda-feira também atingiu uma baixa histórica lá, né? E os títulos também do governo britânico também foram vendidos ferozmente. Foram vendendo o título do mercado do governo britânico foram vendendo até, tá, pessoal? Foram vendendo, porque os mercados começaram a perder confiança no governo dessa primeira-ministra aí que entrou, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aí no estudo. O que aconteceu? Os países começaram a entrar na defesa. Os países começaram a defender as suas moedas aí porque teve uma volatilidade violenta, tá? Começou a ter uma volatilidade violenta. Os países começaram a defender, como o Japão, né? O Japão começou a defender, a China e alguns países da Europa, por causa da volatilidade que, bicho, ficou imensa, né? Aqui, a gente mesmo viu nessa sexta-feira aí, o dólar deu uma pancada para cima, pessoal. Tava acumulado, tava numa acumulação ali, né? No diário, deu uma pancada que rompeu a cabeça do pivô, né? Não o pivô, aquela acumulação, ela fez um candle de alta naquela acumulação ali. Dá uma olhada vamos dar uma olhada lá no diário, sexta-feira, dia 23.
E aquela pancada na outra semana, na segunda-feira, já abriu com um gap de alta. O mercado foi lá para cima, alta volatilidade, tá, pessoal? Não tinha rompido a cabeça do pivô. Não tinha rompido, mas o mercado estava lá embaixo, num suporte, né? Um suporte no diário ali, e deu aquela pancada para cima. No outro dia, quer dizer, no outro dia, na outra semana, na segunda-feira, já abriu com gap de alta, rompendo a cabeça do pivô, tá? E naquela semana, que foi a semana da eleição, a gente teve um range de volatilidade aqui no dólar de mais de 93 pontos. Mais de 93 pontos. Só na segunda-feira acho que foi 128 pontos de range, né? Entre máxima e mínima, se eu não me engano. Aí ficou consolidado ali dentro daquele candle ali da segunda-feira, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico. Ficou consolidado dentro daquele candle ali da segunda-feira, tá? Ficou naquela volatilidade ali. O que mais, pessoal? Ó, já estava tendo na Europa lá aquele diferencial, né? Diferencial de crescimento, diferencial de juros. Isso aí tudo impactando negativamente nos ativos e favorecia o dólar. Aí a gente viu que um dólar mais forte, tá? Tanto é que na sexta-feira 23 teve aquela pancada por causa daquele anúncio lá do chanceler do Reino Unido e o dólar deu aquela pancada para cima na sexta, na segunda-feira já abriu com um gap, né? O euro desvalorizando na segunda, os títulos da Europa derretendo lá do governo britânico se arrebentando. E tem um problema. E uma coisa também, pessoal, por que começou a arrebentar esses títulos aí? Pessoal perdendo a confiança no governo da primeira-ministra lá. Pelo seguinte, lá a Inglaterra, ela anunciou o fim da compra de títulos, né, de ativos aí. E anunciou que não vai comprar mais, vai vender. E a Inglaterra era o maior comprador dos títulos do Reino Unido. Aí vem o ministro aí com esses cortes históricos de impostos aí, aumento enorme nos empréstimos lá, né? Na sexta-feira, arrebentou com tudo. O pessoal começou a vender, meu. Começou a vender moeda, começou a vender os títulos. Nem louco para perder a confiança no governo e para onde vai o dinheiro, pessoal? Porque dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro ele sai de um lugar e vai para o outro. Eles tiraram o dinheiro de lá e foi para onde? Pro dólar. O dólar, porque o dólar é um hedge de portfólio. O que é hedge, pessoal? Proteção. Pessoal, o povo protege o dinheiro deles na onde? No dólar. Quer dizer, quando tem um problema assim de cenário de retração, cenário de incerteza, o pessoal corre pro dólar, tá? Para os títulos do governo americano, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. De olho nas curvas dos treasuries, né? Do governo americano, dos títulos do tesouro americano. Porque a gente, esse ano, por exemplo, estou acompanhando o gráfico dos títulos do tesouro de 10 anos do mercado americano. O que acontece, pessoal? Ele está numa tendência de alta, tá? Os títulos do governo americano de 10 anos estão numa tendência de alta. Ele já alcançou 61,8% de alta da cabeça de um pivô, tá? Depois eu vou mostrar no gráfico isso aí. Por aqui eu não sei se eu vou conseguir porque eu estou gravando com celular, tá? Mas eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? Porque se a curva está em alta, pessoal, dos títulos do governo, isso aí favorece o dólar, tá, pessoal? Isso aí fortalece o dólar. Por quê? Se está em alta, o pessoal está investindo nos Estados Unidos. Estão comprando títulos do governo, favorece a moeda norte-americana. E isso mexe com a nossa taxa. Mexe com a nossa taxa, futuro de taxa de câmbio de reais por dólar, conhecido como dólar futuro. Isso mexe com o nosso dólar, faz ele subir, tá? E
E aquela semana em si, pessoal, o povo correu pro dólar. Correu pro dólar. Tá? A semana presidencial, a gente ficou aqui, às vezes a gente ficou aqui pensando, nossa, semana de eleição aqui tem muita volatilidade, mas essa semana em si, pessoal, foi, eu tenho, é lógico, influenciou também, né, a eleição, mas na minha cabeça o que mais influenciou foi esse anúncio aí do primeiro-ministro aí do Reino Unido que impactou as moedas do mundo inteiro, pessoal. Impactou as moedas do mundo inteiro e correram pro dólar, tá? Então isso mexeu com o nosso dólar. Tanto vai que abriu aquele gap, ficou lá com aquela volatilidade violenta, né? Aqui, ó, diferencial de crescimento no mundo, principalmente na Europa. Vamos falar da Europa. Diferencial de crescimento, diferencial de juros, no mundo inteiro, né? Favorece o dólar. Ó, agora, com um grau de incerteza muito grande. Ó, por quê, pessoal? Um cenário de guerra, Rússia e Ucrânia. Isso é incerteza para o mundo, pessoal. O pessoal corre pro dólar, que é rédea de portfólio. E agora, pessoal, soma-se a isso esse risco fiscal. Tá? Esse risco fiscal aí do Reino Unido como prêmio de risco de precificação. Então, pessoal, vamos... Isso é uma ideia porque o ensinamento de hoje é o seguinte, pessoal. Nós temos que ficar de olho na economia mundial, porque nós estamos operando o futuro da taxa, da nossa taxa de câmbio, e ela está atrelada ao dólar, né? O dólar é lastro para a nossa moeda, era o ouro, agora é dólar. Então, como a gente opera esse ativo, a gente tem que ficar esperto, né? Ficar de olho no que está acontecendo no mundo, de diferencial de crescimento, diferencial de juros no mundo, essa incerteza aí da guerra, esse risco fiscal do Reino Unido, tudo isso favorece o dólar. Então, a gente estava falando sobre a semana da eleição, né? Aquela volatilidade violenta. Tirando quinta-feira, né? Que foi mais... Acho que foi... Entre máximo e mínimo foi 45 pontos, né? O povo ficou mais tranquilo, apesar dos leilões aí de títulos, né? Do governo brasileiro. Não sei se teve quinta-feira, teve, né? Mas acho que toda terça e quinta acho que tem. Acompanhei, porque por ali a gente vê o fluxo estrangeiro, se está entrando ou não. Se bem que a gente não vê em tempo real, né? A gente não tem plataforma para isso. Tem que ver depois, lá na B3, no Banco Central, nos sites aí que anunciam, né? Ou uns canais do YouTube, aí também tem uns pessoal que fica de olho aí. Segunda-feira, Morning Call, de sexta-feira no Morning Call do André Machado, o professor Alexandre, né? Ele fala sobre isso aí, é interessante. Então, sobre a volatilidade, pessoal, da semana da eleição aí, que muita gente tomou stop, essa foi uma informação muito boa aí de sexta-feira. Por isso nós temos que ficar de olho sempre dentro das notícias. Entra lá no Invest, leia as notícias, pessoal, da economia. Essa aí de sexta-feira me impactou pra caramba. E já tinha anunciado antes, né? Já tinha anunciado antes, falado um pouco sobre essas medidas, e sexta-feira, 23 de setembro, ele bateu o martelo, onde os mercados derreteram, né? No caso lá da Europa. No caso lá na Europa, né? O dólar deu uma melhorada, o índice deu aquela pancada, o índice do dólar. E isso aí mexeu também com a gente aqui, pessoal. Deu uma pancada aí na sexta, que ele anunciou, e na segunda-feira o dólar subiu que nem louco. Só subiu, pessoal. Só subiu. Por causa dessa notícia aí. Por causa dessa notícia desse primeiro-ministro aí que impactou as moedas do mundo inteiro. Tá? Então, a gente com essa informação nas mãos, com uma leitura boa da macroeconomia, a gente já poderia ter uma ideia de que isso ia acontecer, tá? E observando o euro, tá? Que é a moeda deles lá, observando as moedas lá da Europa, observando os índices, né, lá da Europa, derretendo, pessoal. Pô, era comprar dólar, fechar o olho e comprar, tá?
Tá bom, pessoal? E muita gente toma stop. Por isso que a gente tem que ficar ligado na macroeconomia, tá, pessoal? Também, não só operar ali com uma leitura ali, sem ter uma leitura ali no, no game ali no dia, mas ter uma leitura mais profunda da macroeconomia para ter um entendimento de para onde vai, tá? É que quem não tem duas telas para operar, pessoal, para poder acompanhar na outra tela, uma tela você opera, na outra você acompanha, ou até três ou quatro, para poder acompanhar mais aí, você acompanha o número, você acompanha no celular, onde você opera, no computador você opera, PC, né? E acompanha no celular, pessoal. Acompanha no celular, tá? Se você não tem outra tela. E vamos lá, pessoal, tá? Então vamos continuar sobre. Agora a gente vai falar sobre Brasil. Brasil, pessoal.